Nós vamos dar prosseguimento. Hoje será a nossa última mensagem da nossa série Descanso Sobrenatural. E hoje a gente conversa um pouquinho sobre decida fazer diferente este ano. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mais especificamente do verso 1 até o verso de número 7. Decida fazer diferente este ano. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 7. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: aconteceu que, ao apertar a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Verso 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros, ao companheiro do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Até aí. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é maravilhosa, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é que guia a nossa vida. Agora, Senhor Deus, por graça e misericórdia, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione através desta palavra. Pai, que dela possamos extrair ensinamentos maravilhosos para a nossa vida diária. Esse é o nosso desafio, é isso que deseja o nosso coração. Portanto, a nossa mente, o nosso coração se voltam para a sua palavra e somente para ela, para que recebamos dela a tua bênção, a tua graça e a tua direção. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando hoje a série Descanso Sobrenatural, onde aprendemos princípios valiosos sobre como encontrar o descanso verdadeiro em Deus, sobre tudo aquilo que nós precisamos. Em todas essas quintas-feiras nós temos meditado exatamente nisso, como descansar em Deus, como receber de Deus, como nos regozijar em Deus. Mas diante de tudo aquilo que nós aprendemos, nós somos levados a aplicarmos os princípios, a direção de Deus sobre a nossa vida. Porque, meus irmãos, não basta apenas ouvir o que nós ouvimos. Precisamos levar, colocar em prática na nossa vida diária tudo aquilo que nós ouvimos. Jesus disse isso aos seus discípulos quando ele fala lá sobre as parábolas, sobre a parábola, né, dos 2 homens, um construiu a sua casa na rocha, outro construiu a sua casa na areia. E a grande diferença entre esses dois não está no fato da construção em si, não está no fato simplesmente do fundamento, mas naquilo que eles exerceram, naquilo que eles fizeram de maneira prática. A Bíblia diz que um homem prudente é aquele que ouve as palavras, mas aquele que não somente ouve, é aquele que põe em prática aquilo que ouve. Então, uma coisa é certa, só muda na sua vida aquilo que você coloca em prática. Só vai trazer diferença, a sua vida só vai ser transformada se você pegar aquilo que você ouve, que é aquilo que vem até você, e coloca isso na prática na sua vida diária. Albert Einstein, ele vai dizer que insanidade é o quê? É você ouvir, perdi agora, a pomba voou. Albert Einstein, tô lembrando. Albert Einstein, ele diz algo muito interessante, ele falou o seguinte: insanidade é você exercer as mesmas atitudes, ou ter as mesmas atitudes, e buscar resultados diferentes, né? Estou quase insano aqui, um pouquinho essa noite que voou aqui, né? Mas consegui pegar. A maneira que vivemos, as circunstâncias que nos rodeiam,
é que determinam muita coisa sobre nós e como nós agimos em detrimento a elas. Você pode frequentar cultos, você pode receber orações, você pode se derramar diante de Deus, você pode ouvir mensagem um dia todo, mas de fato e de verdade muda aquilo que você decide que vai mudar, colocando isso que você ouve em prática. Portanto, nós ouvimos aqui, temos ouvido, já estamos chegando no meado do ano aí, a gente ouviu muita coisa boa, a gente ouviu muitas mensagens que tocaram o nosso coração. Mas há uma diferença entre tocar o seu coração e mudar a sua vida. E a diferença é o quanto você está comprometido em aplicar aquilo que você ouve. Esse é o nosso grande desafio. Então, diante de tudo aquilo que nós aprendemos, o que importa para nós é levarmos, é aplicarmos os princípios, as direções de Deus. E para isso não basta simplesmente ouvir do Evangelho, é preciso colocar isso em prática. Precisamos levar para a prática, em nossa vida diária, aquilo que nós aprendemos na teoria. E a maneira de viver a palavra em todos os momentos e circunstâncias é assim. É transformando em prática, na vida diária, aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. E de fato, nós queremos um ano diferente. De fato, nós não queremos que as coisas continuem da mesma forma. Todos nós buscamos melhorias na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer evoluir mais, a gente quer aprender mais, a gente quer crescer mais. Isso é muito bom. Mas, de fato, nós queremos um ano diferente, um ano para vivermos o descanso de Deus, o descanso que a palavra de Deus promete. Por isso, para isso, nós seremos ministrados essa noite sobre como fazer diferente este ano. E esse é o desafio que nós temos. E a palavra de Deus vai nos dar aqui a nossa primeira lição. Em primeiro lugar, disponha-se a ouvir a voz de Jesus, mas com um coração ensinável. O texto que lemos fala sobre a pesca maravilhosa. Os discípulos estavam por ali, Jesus é extraordinário, né? Ele pega um barco e fala assim, eu vou um pouquinho mais para dentro do mar, do rio, do lago, né, de Genezaré. E daí ele, um pouco mais distante, ele começa a ensinar as multidões. Eu fui num seminário, Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro. E lá tem uma capela muito grande, dá 4 espaços desse aqui. É bem grande lá, deve caber aproximadamente, isso aqui cabe umas 200, 4... Faz a conta aí, Helder. Você que é bom de conta. Né? 800 pessoas, né? Vamos lá, meu filho. 800 pessoas, aproximadamente. E lá não tem caixa de som. E quando eu entrei naquela capela, eu vi um lugar muito grande, sem caixa de som. E eu fiquei pensando, como é que fala para esse povo? Se tiver todo mundo reunido aqui, como é que a gente trabalha? Como é que a gente fala? E aí? A capela, ela foi projetada para aquela pessoa que estivesse posicionada no púlpito, falar e todo mundo ouvir. Ela tem uma acústica especial. E eu provei isso. Quando eu falava do púlpito, eu cheguei, visitei a capela, não em culto, mas num momento que eu estava visitando, e eu falava, parece que a minha voz, enchia todo lugar. Eu dava alguns passos para a esquerda ou para a direita, e falava a mesma coisa, e a voz não saía. Então, a acústica é projetada para isso. Jesus, ele fez aproximadamente isso. Quando Jesus pede para que eles saiam com um barco um pouquinho distante, ele está usando essa tecnologia. Ele está se distanciando um pouquinho para a voz dele ganhar espaço, para que a voz dele pudesse se espalhar sobre aquele ambiente. Haviam muitas pessoas próximas a Jesus. Se Jesus falasse próximo a elas, a mensagem ia ficar ali. Quem estava lá no final não ia conseguir ouvir direito. Mas quando Jesus ele se afasta, e a Bíblia diz que ele se afasta, entra no barco e senta. A maneira típica de um rabino ensinar, sentado, tá? Então ele se senta e ali ele começa a falar. A voz dele ganhava projeção. É por isso que ele pede para os discípulos, olha, Simão, deixa que eu entre no seu barco e me afaste um pouco. E quando ele faz isso,
Ele pede isso a um homem, ele pede isso a Simão. E Simão prontamente diz: sim, Senhor, o Senhor pode usar o meu barco. Sim, Senhor, o Senhor pode fazer isso. Deixa eu dizer algo para você, algo que você precisa carregar para a sua vida. Todo mundo que empresta para Jesus o melhor que tem, sempre tem uma recompensa. Você não ouviu isso, eu acho que você não ouviu isso bem, não. Todo mundo que empresta o seu dom, o seu talento, aquilo que tem, aquilo que possui, todo mundo que empresta para Jesus algo para ser usado por Ele, o próprio Cristo, recompensa essa atitude. Quando você usa a sua voz para louvar a Jesus, Deus te recompensa. Quando você usa as suas estratégias para poder comunicar, Jesus abençoa isso. Quando você entrega o que você tem, o melhor do que você tem para Jesus, você é recompensado. Simão, ele empresta o seu barco para Jesus. Jesus ensina, tipicamente como um rabino, sentado, ensinando. E quando ele volta, ele fala: agora chegou a hora da recompensa, Simão. Você vai voltar e você vai lançar a rede. E Simão não entende muito bem a história, porque o texto em voga vai dizer para a gente que ele fala: Senhor, mas nós já pescamos a noite inteira. É como se Simão dissesse o seguinte: ei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu fui criado em volta desse lago. Eu sou perito, eu sou expert naquilo que eu me proponho a fazer. Quem é o Senhor para me ensinar algo? Mas Simão, ele se dispõe a ouvir o que Jesus está falando, mas não só isso. Ele se humilha, ele tem um coração ensinável, ele tem um coração sensível à voz de Jesus. E ele diz o seguinte: Senhor, eu sei que eu sou expert, eu sei que eu fiz tudo certo, eu sei que eu já me esforcei a noite inteira, mas tem uma coisa: sob a sua palavra eu vou lançar a rede. Muitas vezes, meus irmãos, o que falta para nós não é capacidade. Muitas vezes o que falta para nós não é fé. Talvez o que falta para nós não é disposição. Talvez o que falta para nós é fazermos da maneira de Jesus. Eu sei que você sabe fazer. Eu sei que você tem habilidades. Eu sei que você tem dons. Eu sei que você carrega talentos. Mas não importa isso. Porque isso só vai ganhar projeção, e isso só vai fazer algum significado na sua vida daqui para frente, se isso estiver debaixo da autoridade da voz de Jesus. Simão sabia disso, e a predisposição dele em fazer conforme Jesus mandou fazer, revela algo sobre ele, que ele tinha um coração disposto a aprender, ele tinha um coração ensinável. Cuidado, meu irmão, com a soberba. Cuidado, porque no dia que você bater no seu peito e falar: não preciso, eu resolvo isso. Cuidado, você estará no fundo do poço. Eu participei de um debate da última sexta-feira. Isso, foi da última sexta-feira. E no debate, pastor Kennedy, hoje pela manhã eu estava ouvindo novamente o debate, que às vezes a gente que fica no debate, ele não consegue compreender e pegar tudo. E eu, ouvindo hoje, o pastor Kennedy Fábio disse algo que impactou muito a minha vida. E ele falou isso no debate, tá? Está registrado lá, fazer propaganda para 88, né? Depois você ouve lá no canal deles. Mas ele disse algo seguinte: tem muitas igrejas que vivem muito bem sem o Espírito Santo. Tem muita gente cumprindo ritos, fazendo orações, pagando dízimos, entregando ofertas, estão vivendo muito bem, mas estão vivendo muito bem longe da ação do Espírito Santo. Simão, quando ele decide ouvir a voz de Jesus, ele está dizendo o seguinte: eu sei fazer, eu tenho experiência, eu tenho aptidão, eu sou expert nisso, mas agora eu me humilho, porque o que importa para mim não é a minha aptidão. O que importa para mim não é o que eu sei. O que importa para mim é o que Jesus disse. É sob a sua palavra. É sob a sua palavra que eu vou fazer. É para honrar o seu nome é que eu vou executar. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou me entregar, eu vou me esforçar, eu vou me lançar por conta da sua palavra. E foi isso que Simão fez. E quando ele faz isso, ele mostra um coração disposto a obedecer aquilo que Jesus está dizendo. Você quer mudar a sua vida daqui em diante? Você quer dar uma guinada em atitudes, em posições, em coisas na sua vida?
disponha-se a ouvir a Jesus com um coração ensinável. Não só ouça aquilo que Jesus diz, coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Há uma segunda lição ainda dentro desse texto, e que se nós quisermos dar uma guinada, mudarmos a nossa vida, a gente precisa seguir. Siga atentamente as instruções de Jesus, mesmo quando pareça ilógico, mesmo quando pareça loucura. Simão disse: Senhor, nós já pescamos. O senhor não está entendendo. Nós já fizemos. O senhor não precisa falar para a gente como. Nós já estamos aqui lavando as redes, porque nós já executamos. Mas Jesus disse: lance novamente. E aquilo foi uma explosão na cabeça de Simão. Aquilo foi algo assim: que história é essa? Não faz sentido. Não faz sentido algum. Nós já fizemos, a gente já viu que não dá em nada. Mas Simão, ele disse o seguinte: ok, mas sob a sua ordem, sob a sua palavra. Porque para mim, aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus manda fazer, não precisa estar enquadrado dentro do meu imaginário. Eu não preciso entender o que Jesus manda fazer. Eu não preciso que Ele venha até mim e dialogue comigo, me explicando tudo aquilo que Ele vai fazer, o porquê Ele vai fazer e como Ele vai fazer. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está sentado num alto e sublime trono. É Ele que manda, eu obedeço. E aí que está a dificuldade, porque na nossa geração a gente quer saber de tudo. E se não tem explicações lógicas para aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente não quer fazer. A gente quer que as pessoas nos convençam. A gente quer que alguém chegue para nós e fale assim: olha, me convença disso. Enquanto Jesus está dizendo o seguinte: eu não quero te convencer de nada, eu sou o Senhor sobre a sua vida, e pode parecer loucura, pode não caber na sua mente, mas sou eu que estou mandando, então pegue e faça. Tem coisa que Jesus vai mandar fazer que a gente não vai entender, e pior, Jesus não tem intenção nenhuma de nos explicar. Ele não está nem aí para você. Ele não vai sentar do seu lado para tomar um café com você. E não tem nenhuma crítica, nenhuma gracinha com o livro Café com Deus, tá? Mas ele não vai sentar do seu lado para tomar um café contigo, para falar assim: olha, vem aqui, querido, deixa eu te explicar o que eu estou fazendo. Não, ele não precisa disso. Ele não precisou explicar para Simão: não, Simão, deixa eu te falar, eu pedi para você lançar a rede, é porque está passando um cardume aqui, que hoje o horário dele atrasou, então ele está vindo um pouquinho mais tarde, tá? Então joga que vai dar certo, ele vai passar aqui, e é à direita, mas você joga. Ele não precisou explicar, ele só chegou e falou: Simão, eu usei aquilo que você tinha, você me emprestou, você me deu aquilo que você tinha à disposição, agora chegou a hora de eu te honrar. Então, Simão, lança a rede. E o que Simão fez, meu irmão? O que sua Bíblia diz que ele fez? Você já fechou sua Bíblia? Parece que vocês não são presbiterianos, gente. Fecharam a Bíblia? O que a sua Bíblia diz? Que quando Jesus mandou lançar a rede, o que Simão fez? Aí, ó. Ele pediu explicação, presbítero Elias? Não pediu. Porque quando Jesus fala, Ele não aconselha, Ele dá ordens. Ele não precisa explicar para você. Ele precisa só que você obedeça. Não cabe no seu imaginário oferecer a outra face quando alguém te dá um tapa nessa. Não cabe no seu imaginário, mas foi isso que Ele mandou fazer, então obedeça. Não cabe na nossa lógica orar por aqueles que nos perseguem. Não cabe no nosso imaginário, na ótica humana, perdoar pessoas que nos ofenderam, que se levantaram e fizeram mal contra nós. Não cabe na nossa lógica. Muito pelo contrário, a gente até se irrita, a gente se revolta com isso. Como assim? Ele não merece. Ninguém vai merecer o seu perdão, assim como você não merecia o perdão de Deus, mas Deus te perdoa todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam sobre você toda manhã.
Não cabe dentro do seu imaginário, não cabe dentro da minha cabeça limitada o porquê disso. A gente sabe o seguinte, que é sob a sua ordem. Eu não entendo, não cabe dentro da minha lógica, mas eu sei que eu tenho que fazer, porque eu confio que Deus tem sempre algo melhor e maior para a minha vida. Por isso que eu obedeço, sob a sua palavra. Portanto, siga atentamente as instruções de Jesus, mesmo quando pareça ilógico. Terceiro e último lugar, estou com orgulho de mim mesmo hoje, ainda falta 12 minutos para terminar, hein, gente? Já estou no terceiro e último ponto. Compartilhe generosamente o que você tem recebido de Deus. Vamos dizer isso comigo? Eu preciso. Vamos lá, pode ser melhor. Eu preciso. Compartilhar generosamente o que eu tenho recebido de Deus. Tudo que você tem um propósito. Tudo que Deus põe sob a sua mão tem um propósito. E o propósito não é ficar para você, é abençoar pessoas que estão à sua volta. Tudo, absolutamente tudo. Se Deus te deu um carro, Ele tem um propósito para esse carro. E o propósito não é só você ter, é o fato de você poder abençoar pessoas. Mude uma coisa daqui para frente, aprenda a compartilhar aquilo que Deus te deu. Existem pessoas que pegam coisas, deixa eu pegar uma coisa aqui, pegam coisas tão especiais, vou pegar essa coisa. Isso, larga esses fios tudo aí. E aí, Gabi, se vira. Pega essa coisa aqui tão especial e fala, isso aqui é meu. Ninguém vai pegar, porque é meu essa coisa. Sabe o que acontece, meus irmãos? Eu preciso entender que se Deus me deu, é para eu compartilhar. Tá bom, Gabi? Então, olha que bênção, olha que graça de Deus. Quando eu pego e retenho para mim mesmo, eu impeço que outras pessoas sejam abençoadas. Guarda isso. Quando você tem só para você, e você, não, isso aqui é só meu, ninguém tasca, chega, vai para lá e tal, ninguém pega. Você impede que bênção de Deus alcance vida de outras pessoas. Porque às vezes você não vai conseguir chegar lá, mas algo através de você consegue chegar. Algo que nós temos falado aqui é que daqui deste lugar, Deus fará um celeiro para essas nações. Daqui a pouco pessoas vão viajar para outros países. Embora mas não vai levar o nosso nome, não vai montar uma igreja nossa lá, não, mas ele é um pedacinho da gente. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente, ou seja, eles vão ser lançados para um alvo, para um propósito, para um objetivo. Isso não é uma profecia para você, tá, Ronde? Você não sai daqui, isso é nosso. Mas é importante nós compartilharmos isso. Ana, quando teve o seu filho Samuel, ela dedicou Samuel ao Senhor. Olha que interessante. Ana era estéril, tinha Penina, sua rival, tinha um maridaço, não tinha? Porque o Cana disse o que para ela? Não sou eu melhor do que 10? Era um maridaço. É tipo Luciana, assim, maridaço. O que acontece? E ela vem e se derrama diante do Senhor, a história você já conhece, e aí Deus faz com que ela seja mãe. Quando ela é mãe, quando ela consegue receber a bênção, quando a bênção está na mão dela, o que ela faz? Ela devolve. Que coisa louca isso. Como é que devolve a bênção que é de Deus? É porque Ana entendeu uma coisa, vem comigo aqui. Ana entendeu uma coisa, Samuel não poderia se tornar um ídolo na sua vida. Deus me deu, mas Ele tem um propósito, e o propósito é servir ao Senhor. Quando Ana entrega Samuel, Deus faz daquele menino um juiz, um profeta e um sacerdote. Presta atenção, Ana, quando entrega para Deus,
ela está entregando um homem que jogou azeite na cabeça do principal rei de Israel até hoje, o rei Davi. Quando ela entrega Samuel para Deus, ela está entregando uma voz profética para a nação. Quando ela entrega Samuel para Deus, ela está entregando o sacerdote que assumiria o lugar de Eli. Quando ela entrega para Deus, quando ela compartilha aquilo que tem, todas as coisas são transformadas. Então vem aqui comigo aqui rapidinho essa noite. Não retém aquilo que você recebeu de Deus. O propósito final da bênção de Deus não é massagear o seu ego. Não é fazer com que você bata no peito e se sinta feliz e contente com você mesmo. O propósito da bênção de Deus para você é abençoar outra pessoa. Porque não faz sentido você ser abençoado e quem está do seu lado não. Não faz sentido. Não faz sentido nós sermos uma igreja abençoada neste lugar e não abençoarmos as igrejas que estão perto da gente. Não faz sentido. Não faz sentido Deus nos plantar em um lugar e nós sermos maldição para a vida dos nossos vizinhos. Não faz sentido. Entendeu? Portanto, compartilhe com generosidade aquilo que você tem recebido de Deus. O texto, na parte final dele, vai dizer o quê? Verso de número 7. Vai dizer que quando eles pegaram uma grande quantidade de peixes, eles não conseguiam colocar. E o que é que eles fizeram? Chamou os outros. Vem cá, ajuda a gente. Eles poderiam ter falado, olha, chega para lá. Isso aqui é só nosso. Isso aqui, essa bênção, Deus derramou, foi sobre a minha vida. Vocês estão aí, ó. A Bíblia fala que os outros que eles chamaram eram cristãos? Não fala. Eles estavam orando e pedindo uma bênção de Deus também? Não. A gente só sabe que eles gritaram e falaram, vem cá, a gente tem coisa boa de Deus para vocês também. Nós precisamos entender isso. Quando você sai de uma celebração, quando você sai de um culto como esse, cheio da virtude, cheio do poder, cheio da graça e do poder do Espírito Santo, quando você sai daqui transbordando, meu irmão, é para que você saia por aquelas portas para se tornar resposta de Deus na vida das pessoas que estão à sua volta. Tudo que você recebe tem um propósito. E o propósito não se encerra em você. Deus não quer abençoar você por abençoar. Ele quer abençoar você para que isso se torne instrumento dele para abençoar outras pessoas. Talvez bênçãos não cheguem na sua vida, bênçãos não cheguem na sua casa, é porque Deus sabe que você vai reter. Talvez você não recebe mais, porque Deus sabe que o dinheiro a mais que você vai receber, você não vai abençoar ninguém. Você vai colocar no seu bolso e você vai só comprar um iPhone de última geração. Muitas vezes, aquilo que você está orando e pedindo a Deus não chega, não bate na sua porta, não é porque Deus é mau, é porque Deus sabe que você não vai usar para a glória dele. A Bíblia diz, pedis e não recebei. Por quê? Vocês pedem mal, vocês pedem para esbanjar nas vontades, nos desejos, nos prazeres de vocês. Sabe qual é o propósito final da vida? É compartilhar com generosidade aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Você tem uma igreja que abençoa a sua vida, amém? Decida compartilhar isso com as pessoas. Decida fazer diferente esse ano. Se você ainda não fez, decida hoje. Se você ainda não entrou na integração, decida hoje. Se você ainda não se batizou, decida hoje. Se você ainda não professou sua fé, decida hoje. Se você não é dizimista, decida hoje ser dizimista. Se você não é aluno da escola dominical, decida hoje ser aluno da escola dominical. Se você ainda está retendo para você todos os seus dons e talentos, tudo aquilo, decida hoje entregar isso tudo nas mãos de Jesus. Fica tranquilo, tem recompensa. Simão, quando entregou o seu barquinho para Jesus, para que ele usasse de púlpito para ensinar, ele colheu um barco lotado. E aquilo foi tanta bênção, transbordou, que ele conseguiu até abençoar quem estava perto.